Oi, pessoal, muito boa tarde. Hoje a gente está gravando o Céu do Dia um pouquinho depois. Ontem, devido os problemas que teve aí na plataforma do Instagram, a gente não gravou o nosso Céu do Dia, eu não consegui acessar para estar gravando para vocês, né? Mas hoje a gente segue com a nossa programação normal. Hoje a lua cheia entra em peixes e podemos esperar uma certa retidão, uma conexão profunda de novo com o nosso lado feminino. No último vídeo que eu gravei lá no canal a respeito da temporada em Leão, eu falei bastante sobre o nosso sagrado feminino, o nosso lado feminino, ser muito diferente daquilo que a gente normalmente interpreta, que é a questão do romance, do relacionamento, né, da fragilidade. E isso está muito mais ligado à nossa capacidade de se entregar, de pedir ajuda e de estar maleável às inspirações, aos insights e à própria espiritualidade. Então hoje é um dia de absoluta conexão com o lado espiritual e intuitivo. É para a gente dar vazão mesmo para isso, beleza? A gente ainda tem ecos da conjunção entre Marte, Urano e Algol refletindo no céu, apesar de que Urano vai estar conjunto com a estrela Algol por mais um tempo, ele vai retrogradar em cima dessa estrela. E a gente ainda está num processo muito de entender o que se passa nesse campo intuitivo das emoções e desentalar muitos nós na garganta, entender muitas questões retidas, muitas coisas que a gente acaba suprindo os nossos vazios, principalmente relacionado à busca pelo prazer, à busca pelo afeto e também a questão da comida, que é um dos assuntos bem presentes no signo de Touro. E isso traz para o dia de hoje, talvez, uma sensação de querer, né, suprir, preencher esses vazios com essas questões. O signo de Peixes, ele carrega um lado muito sensível, porém, quando isso está em momento de fragilidade, que é o caso dessa alunação de Câncer que veio para revelar nossas fragilidades, ele acaba se tornando muito carente e busca muito no outro a contemplação daquilo que ele não encontra em si ou não enxerga dentro de si. Hoje é um dia para refletir sobre aquilo que a gente necessita muito, que parta do externo, para que a gente se sinta confortável, para que a gente se sinta abraçado, né? E devemos ser muito honestos e honestas nesse olhar para entender e aceitar as nossas carências. Hoje é um dia que as carências vão estar muito em foco, inclusive porque essa lua, olha só que coisa, tá fazendo quadratura com esse Marte que a gente falou. E esse Marte em Gêmeos, agora já na energia mercuriana, prestes a fazer uma conjunção muito poderosa com o Júpiter, traz para o nosso campo mental, traz de uma maneira racional, a fim de compreender mesmo, didaticamente, quase, né? É importante, inclusive, a gente tá colocando no papel aonde é que o calo tá apertando emocionalmente para conseguir dar andamento para essa energia. O Marte é o que abre o caminho, né? Então a gente precisa dar esse caminho por onde esse fluxo aquático da lua em peixes, dessa lunação de Câncer, vai passar. Se não tem um caminho, o que acontece? Isso se represa e solidifica dentro do nosso íntimo. Isso pode gerar, inclusive, retenção de líquidos e coisas assim no nosso corpo. Então hoje é um dia para estar cuidando da nossa saúde emocional e prestando atenção nos sintomas da nossa saúde física. Porque tudo que a gente vier a sentir pontadas ali, pontadas acolá no dia de hoje, tem ligação com a nossa saúde espiritual e emocional. Gente, o recado do dia é o seguinte: a gente não precisa abraçar o mundo com as nossas mãos ou os nossos braços, a gente não precisa ser Atlas, né? Porém, fazer aquilo que é possível nos momentos e com a conexão que a gente consegue. Não é todo dia que a gente vai
ser campeão na maratona da vida. Não é todo dia que a gente vai ser exímio naquilo que a gente se propõe a fazer. O importante é a gente fazer, a gente desprender os nossos esforços na direção do que a gente sonha e do que a gente ama. A lua em peixes fala também dos nossos sonhos, assim como o sol, vocês sabiam? Só que o sol fala dos nossos sonhos inspiradores, aquilo que nos enche de vida, e muito mais os sonhos que a gente sonha acordado, no sentido de projetos de vida. E a lua em peixes fala muito mais daquilo que a gente sonha dormindo, das nossas projeções, dos nossos desdobramentos. Os dois em conjunto, né, quando a gente consegue alinhar o nosso sentimento e aquilo que está projetado nos teatros dos divertidamente dos nossos sonhos com aquilo que a gente concretiza e aquilo que a gente busca e dá vazão para essa inspiração que vem desse campo lúdico, aí sim a gente tem um equilíbrio muito bonito entre yin e yang. E vocês percebem que isso está pouco ou quase nada relacionado com preferências de ordem sexual ou até mesmo de gênero, gente. Isso está muito mais ligado com a arte, a criatividade, né? O fluxo de energia dentro do nosso corpo e dos nossos chakras. Inclusive hoje, faça a sua meditação, faça o seu alinhamento. Se você se sente muito perdido ou perdida, submerso em emoções distoantes, confusas, fique mais tempo perto da terra, abrace uma árvore. Se você está muito preocupado ou preocupada com questões de ordem material, como que você vai dar andamento na vida material no meio dessa confusão emocional? Tome mais água para que você consiga nutrir aí as bases da terra da sua vida com esse arquétipo aquático. Faça a sua meditação. E é muito importante, pessoal, a gente entender essa parte do sagrado feminino, que é o buscar ajuda se necessário. Então, compartilhe. A gente ainda tem ecos da oposição entre Vênus e Lua, mostrando pra gente que é muito bom quando a gente tem uma pessoa, tem uma situação onde a gente pode estar compartilhando o que está acontecendo com a gente, né? Então, a gente não pode ter medo, a gente não pode se segurar e reter mais quando a gente já não aguenta reter, né? Quando já tá tudo travando. Inclusive, os outros assuntos e as outras áreas da nossa vida que pouco tem, a gente pensa que não tem a ver com a nossa saúde emocional, né? Mas tem tudo a ver. Tá tudo conectado, né, gente? E a mensagem em peixes, ela se torna bonita, porque por mais que para alguns pareça confuso, né? Por mais que alguns falem que peixes é um signo meio desconexo, peixes é um signo meio louco, quem está conectado na mesma frequência vai entender cada palavra daquilo que se transmite. E você está entendendo cada palavra do que você está transmitindo para você? Você está entendendo as suas subjetividades? Você está entendendo as suas loucuras? Você está entendendo as suas confusões? Você está entendendo os seus erros? Você está entendendo os seus enganos? Ou tá muito confuso o que eu tô falando? Né, gente? Então, ó, sinceridade nesse trato, tá? E por que tanta confusão? Ainda mais porque a Lua em Peixe está fazendo oposição com Mercúrio. Mercúrio, que é o nosso racional, tá falando uma língua. A Lua em Peixes, ela não tá falando línguas, ela está ali apenas meditando e vibrando. Quase um deva tentando conversar com um cientista positivista. O que vai sair desse embate? Uma coisa bem louca, não é mesmo? Então, o que a gente vai escutar mais? A gente já tá cansado de saber qual é a voz da razão. A gente é treinado e educado a nossa vida inteira para escutar a voz da razão. Mas quando a gente fala um deva, um elemental, um anjo, muitas vezes a gente nem sabe o que é, a gente tem que ir lá e pesquisar. A gente tem que ir lá estudar e anotar para descobrir o que é. Então, vamos descobrir coisas novas para essa era de Aquário. Essa conjunção com Algol, entre Urano e Marte, ela tá forçando a gente a romper com certas noções racionais como é que se fala?
quadradas, eu vou colocar quadradas aqui mesmo, que eu não encontrei uma palavra melhor, que a gente tem do mundo, da vida, do funcionamento das energias. E aí vem o Marte para romper, para cortar essa palhaçada, esse conto de fadas que às vezes acaba se tornando um conto de vida, né? Os contos de fada que a gente acaba acreditando que são reais. Por exemplo, nossa, você tem que crescer, casar, nananã, nananã, ter filhos, e a gente acaba acreditando nesses contos. Não, porque você tem que se formar na faculdade, que você tem que ter o diploma, que você tem... E a gente acaba indo por essa vida, por essa vida e por essa via, e ignorando os nossos sonhos, ignorando as nossas inspirações e até mesmo a própria realidade. Porque hoje o diploma universitário ele não garante nada. Você vai lá e você tem o seu casamento bonitinho, você tem o seu filho, isso não garante a felicidade, isso não garante que vai ter amor nesse casamento, que vai ser algo verdadeiro, né? Quantas e quantas pessoas não têm um filho no momento justamente que um casamento está quase acabando para conseguir prender mais aquilo lá. Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito crítico, mas uma crítica ali muito mais alinhada a peixes, né? Para entender qual é o rumo que as nossas relações, que as nossas interações estão tomando, qual é o rumo que a gente está colocando, o que a gente acha que é afeto, será que a gente não pode ressignificar alguma coisa? Né? E o Urano, ele veio para mudar o desfecho do mito da Medusa. Chega dessas injustiças ao nosso sagrado feminino. Né? A Medusa estava lá no templo dela, no templo dela. Aí chega lá um cara que se acha, porque ele é fortão, porque ele é bonitão, e violenta ela. E aí ela é expulsa do templo dela, e aí ela tem que se esconder, ela não tem direito ao ódio dela, porque ela é considerada um monstro quando ela tá com ódio. E aí esse mesmo herói vai lá e decapita ela, e ele é aplaudido. Oi! Que? Chega! Chega! Até quando a gente vai falar que o Perseu que é o herói da história? Né? E se você fosse a Medusa, você não ia querer petrificar uma galera também? Você não ia ficar com ódio? Você não ia se tornar um monstro também se você fosse a Medusa? Então chega! O Urano e o Marte veio cortar mudar e cortar o desfecho dessa história. E essa história não é uma mitologia, que a Medusa e o Perseu existiram, foram pessoas reais. Não sabemos, talvez sim, talvez não. Esses mitos, eles falam de princípios psicológicos do nosso ser. E o que o Perseu fez com a Medusa é o que o nosso masculino faz com o nosso feminino todos os dias. E aí, vamos mudar o desfecho dessa história? Falou, bom dia, até amanhã.